O nosso convidado é uma lenda viva do jornalismo esportivo brasileiro e um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Fórmula 1 no Brasil. Exatamente, aumente o ronco dos motores, Diguinho! Vou chamar. Reginaldo Leme! Grande, é um prazer recebê-lo aqui. Eu sei que você está longe, mas está perto porque está no meu sofá. Reginaldo Leme, seja bem-vindo. Como vai? Muito obrigado. Estou sendo bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar falando com você, Danilo. Reginaldo, você é um cara de bom gosto, você é um cara que eu admiro. Você usaria um relógio vagabundo desse aqui, ó? Ó, você usaria esse relógio aqui, ó? Ó, relógio digital dos anos 90? Acho melhor isso aqui, ó. Opa, esfrega na cara, humilhou. Isso é lixo, Murilão. Isso aí tá com nada. Isso aí tá com nada. Já era isso aí. Isso. Tá bom? Mostra de novo o relógio aí. Mostra de novo aí. Aê, que beleza. Esse sim. Gostou da Esse é um Tag Heuer da linha Senna. Opa, e esse aqui que o Murilo jogou fora, qual é? Ah, esse aí é um Cássio, né? É o Cássio do Corinthians. Esse aqui é o Cássio do Corinthians, viu? Você tá com como Tag Heuer da linha Senna. Você é do presidente, pô. É relógio de presidente. Ele usa bique também, usa, sei lá, quem liga, não é? Vem cá, ô Reginaldo, gostou da nossa tecnologia? Você que é um cara que conhece tecnologia de ponta, fala a verdade, nem a Ferrari tem uma tecnologia como essa do De Noite para te receber aqui, fala a verdade. Cara, sensacional. Sensacional. Parece que eu tô aí mesmo. Sim. Mas eu quero estar aí. Em breve você estará aqui. Mas vamos fazer o seguinte, porque você falou que queria a caneca do De Noite. Eu vou trocar a caneca do De Noite. Eu tô vendo que você tem um monte de capacete aí. Tem um capacete amarelo ali atrás. Eu troco a caneca por esse capacete amarelo aí. Não vai dar. Não vai dar. Deixamos para outra vez. O que é esse capacete amarelo? Ele é de quem? Esse é do tal de Ayrton Senna, já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Ah, então era esse que ele usava quando era moleque e ficava vendo as corridas. Depois tem, embaixo tem do Piquet. Esse tem laranja... dois do Piquet, que tem um original. O laranja e branco é do Piquet? Tem o vermelho e branco. O laranja e branco é do Felipe Nasser, também foi de Fórmula 1. Tem Emerson Fittipaldi em cima. Schumachão, tem o Schumacher aqui do lado desse laranja que você perguntou. Bom, tem Ingo Hoffmann, não sei exatamente tudo que está aparecendo aí. Pensou em Reginaldo Leme, você pensou em Fórmula 1. Porque tem alguns nomes assim, Galvão Bueno, você pensa é Fórmula 1, Ayrton Senna, Fórmula 1, Piquet, Fórmula 1, Reginaldo Leme, Fórmula 1. Você faz parte do hall das personalidades que traduzem Fórmula 1 no Brasil. Você sabe disso, né? Sei, isso aí agradeço muito. Como que você... Pelo que você está dizendo, e por tudo o que eu ouço do público, que é exatamente... Também tem o seguinte, Danilo, são 46 anos. Se eu não representasse isso, é porque meu trabalho não tinha valido nada, né? Agora, você começou, mas não cobrindo o esporte, a Fórmula 1, você começou no jornal impresso. Jornal impresso. Minha escola foi o Estadão, sempre esporte. Mas não Fórmula 1 especificamente. Não. Numa época em que... Nós vivemos no país do futebol, né, Danilo? Verdade. Então, eu fiz tudo. Quando você entra no jornal, eu fiz esgrima, golfe, natação, tiro ao alvo, o que você pode imaginar. Mas até cair no futebol, que era o desejo de todo mundo, de cobrir um dos clubes grandes de São Paulo. Eu fui parar no Palmeiras e foi ali que eu comecei a viajar para o exterior até pintar essa chance da Fórmula 1 que eu
provoquei no Estadão. Achei que era a hora, fiz uma proposta, fiz um plano e eles aprovaram. O que fez o Estadão aprovar? O que seu plano tinha de bom? Meu plano tinha um negócio muito arrojado. No dia 1º de maio, ou seja, era ainda início de campeonato, e de um campeonato de 72 em que a Ferrari era a grande favorita, e o Emerson destruiu o Jack Hicks, que era o cara da Ferrari, numa corrida da Espanha. Ele ganhou assim, ele acabou com o Hicks. Aí isso era num domingo, não tinha televisão, era transmissão por rádio, o pai do Emerson, o Barão, que transmitia. Eu sentei na máquina, hein? Não, claro, imagina. Sentei na máquina e escrevi um projeto para o Estadão dizendo que nós tínhamos grande chance, eu acho que eu falei em 90% de chance de termos um brasileiro campeão do mundo. O Estadão acreditou. Era um negócio... Acreditou, mas era uma época em que o jornalista, para viajar para o exterior, era muito raro, né? A relação moeda brasileira com o dólar era um negócio assim. Viajava-se mesmo em Copa do Mundo e Olimpíada e assim mesmo em número reduzido. Mas era uma época estranha, onde o dólar era muito superior à moeda brasileira. Uma época que, né, imagina, era uma época distante. Tá bom. As coisas passam, se reciclam, a vida vai e volta. E aí você falou, vamos ter um campeão brasileiro e precisa ter alguém cobrindo. O Estadão falou, vai você. Eu propus que fosse eu estava namorando, queria me casar para ir. E fiz o projeto, minha mulher também, jornalista, ela pediu férias, fizemos o projeto, só que isso era para... Eu apresentei o projeto em maio, era para ir, a gente casou em junho, era para ir em julho. E aí a coisa não foi imediatamente a aprovação, eu acabei indo no final de agosto, ela ficou. E aí? Eu fui no final de agosto. Deu certo o casamento. Mas aí já fui... Deu. Bom, menos... Mas aí eu fui só para fazer 2 corridas e fiz uma não oficial, e a primeira corrida oficial que eu fiz na minha carreira foi a da conquista do primeiro campeonato brasileiro na Fórmula 1. Quer dizer, comecei com o pé direito. Pé quente você, hein? Pé quente. E eu acho que os pilotos sabiam que você trazia sorte, porque você sempre foi muito bem relacionado com os principais pilotos, todos os pilotos brasileiros, né? Sim, claro. Principalmente com os brasileiros e alguns estrangeiros. Vamos ver aqui o Reginaldo Leme com o Emerson. Cadê? Cara, primeiro, Luciano do Vale apresentando o Globo Esporte. Na estica dos anos 70, camisa aberta, gola, sei lá o nome dessa gola aí. Pra fora do paletó. Parecendo a roupa do Luke Cage, demais. E aí, você vai lá trocar ideia, o Emerson Fittipaldi, gente boa, né? Eu conheci ele, gente fina demais. Não, esse é o cara. Esse Danilo, é o cara, esse é o cara. Esse é o cara, por tudo que ele fez esportivamente e pela forma dele ser, né? Da forma com que ele nunca recusou uma atenção até excessiva a um fã, uma coisa desse tipo. Tanto que eu vou usar uma frase do Piquet. Do Piquet, quando foi campeão em 81, ele me deu uma entrevista que ele dizia: a sorte do Brasil é que o primeiro campeão que nós tivemos foi o Emerson, porque o jeito dele abriu o caminho para os outros. Muito honestamente, o Piquet falou: se fosse eu fechadão, não estava abrindo caminho para ninguém. Então esse é o Emerson. O Emerson Fittipaldi, gente boa demais. Emerson, queremos você aqui, hein? Eu lembro, eu te entrevistei lá no Agora é Tarde, seria legal ter você aqui de novo. E qual que é? Você começou a cobrir Fórmula 1 numa era que não tinha internet, mal tinha link ao vivo em TV. Como era essa época para você cobrir a Fórmula 1? Como eram os bastidores? Cara, eu brinco com os repórteres hoje, né, com a Mariana, o Regi, o Gui Pereira. Falo, cara, vocês pegaram uma moleza enorme. Para começar, você, depois de um treino, depois de uma corrida, você vai para um tal de um cercadinho, que nada mais é do que a zona livre que existe no futebol, onde todos os pilotos passam obrigatoriamente por lá
e fica dando entrevista para cada um. Já é esquematizado. Na minha época, eu ia de boxe em boxe atrás de um cara, esperar a boa vontade dele para ele me falar alguma coisa, principalmente os estrangeiros, né? Era muito mais difícil. E depois a gente, isso já imprensa escrita, ia para a sala de imprensa e usava telex. Telex. Poucas pessoas que estão nos ouvindo sabem o que é telex. Eu sei o que é um telex, porque o meu pai sustentava a família consertando máquina de escrever e telex. Meu pai era técnico da Olivetti. Pô, sensacional. Então eu sei muito bem o que era o telex. É impressionante. Agora, Reginaldo, tinha a parte ruim, porque você estava lá desbravando os bastidores do esporte como repórter, mas tinha a parte boa, que antes os pilotos eram mais amigos dos repórteres, dos jornalistas, não? Tinha essa relação de amizade, que hoje também não tem. Hoje é tanta marca envolvida que a marca já fica blindando o cara não encosta em ninguém, não pode falar. Antigamente vinha um Piquet da vida, um cara que, aliás, eu admiro a personalidade, e falava o que queria. Hoje ninguém mais pode falar nada, que tem 1 milhão de marcas. Tinha esse lado, não tinha? Olha aqui, eu andando num paddock da Fórmula 1, qualquer piloto com quem eu cruzasse, se eu tivesse que perguntar alguma coisa, eu falava com ele parava para falar comigo. Hoje, não é que o cara não queira parar, é que ele tem um agendamento da equipe, que tem o horário para receber a imprensa inglesa, a imprensa finlandesa, a brasileira, horário de rádio, TV, de jornal. Então ele não pode. Eu me lembro, Schumacher ainda, eu parei ele no paddock para perguntar como é que ele preferia que pronunciasse o nome dele no começo da carreira. Mick Schumacher, como alemão, ou Michael Schumacher, entendeu? E o que ele escolheu? Mas hoje em dia... O que ele escolheu? Ele escolheu, para mim, ele falou Mick. Mas depois, todo mundo chamando ele de Michael. Aí ele virou Michael, né? No mundo inglês, né? Agora, você é um cara... Você tinha intimidade, você acabou de falar que encontrava os pilotos na padoca. Vocês iam lá na padoca, vocês faziam o quê? Tomavam café? Vocês pediam um pingado? Como que é? Paddock, paddock, um cafezinho. Isso, tá bom. Vamos ver aqui o Leme com o Piquet. Cadê? Reginaldo, você fez o Piquet chorar. Você fez o Piquet chorar. Você escolheu uma das entrevistas mais históricas da minha carreira. Eu vou te contar por quê. Ele estava numa boa entrevistando, a hora que eu tirei ele daquela frieza que nem é muito natural dele, né? E ele ficou 1 minuto em silêncio, daquele jeito, e nós editamos a matéria para o Fantástico, o Orlando Moreira, cinegrafista de Nova York, que estava comigo, nós editamos com esse 1 minuto de silêncio. Aí eu mereci com isso assim um abraço, fui parabenizado pelo maior jornalista brasileiro que eu conheci, que era o diretor nosso de jornalismo na época, o Armando Nogueira, que ele falou assim: isso é a sensibilidade do repórter. Eu não interrompi o pequeno no silêncio dele, entendeu? Então é histórica essa entrevista para mim. Demais, cara, demais. Realmente foi uma cena rara do Piquet. E você vê que o Piquet dá uma de durão, né? Ele fica 1 minuto engolindo o choro para ver se ele vai conseguir voltar a ser durão. Agora, cara, uma das coisas que eu mais gostava de Fórmula 1 quando era... Aliás, eu tinha o autorama do Piquet. O Piquet era o meu preferido. Porque eu adorava as entrevistas do Piquet. O Piquet falava mesmo, o Piquet não ficava tentando fazer politicamente correto, não ficava dando uma de bom moço, ele era ele mesmo, era muito autêntico e por isso era o meu preferido, o Piquet. Agora... Sempre foi. E tinha isso, que eu acompanhava a Fórmula 1, nem tanto por causa da corrida, mas porque eu gostava dos pilotos, eu gostava de ver os pilotos da entrevista. Tinha muita personalidade. Não, o que você está fazendo essa mão aí? Eu gostava dos pilotos. Gostava dos pilotos? Não. Eu gostava daquele macacão apertado. Não era isso que eu gostava. Eu gostava da personalidade, porque os pilotos tinham personalidade. Não sou eu esse aí, hein? Eu tô sabendo. Você jamais usaria um Cássio do Corinthians, eu sei que não. Agora, os pilotos tinham personalidade. Os bastidores da Fórmula 1 eram tão divertidos quanto a corrida, por causa da personalidade dos pilotos. Você sente falta disso hoje? Hoje é bem mais raro, porque o piloto é muito vigiado, né, pela equipe. Um piloto da Ferrari que falar algo que pisou na bola, por exemplo, ele é chamado a atenção. Mas presta atenção que nesse cercadinho que eu te falei,
quando o piloto vai falar especialmente com um jornalista de rádio e televisão, que é gravado, tem sempre uma assessora de imprensa com um gravadorzinho do lado. Esse gravadorzinho vai lá para o motorhome deles, onde tem tradutores em todos os idiomas. Então, se o Felipe Massa, o Nelson Piquet, enfim, o Rubinho, falarem alguma coisa para mim em português, alguma coisa que para os outros eles não falaram em inglês ou italiano, eles vão saber, entendeu? É vigiado. Mas que inferno também. É bem complicado. Mas tem aqueles caras ainda, não são exatamente o que era o Piquet, mas um Kimi Raikkonen, por exemplo, é sensacional. Sensacional. Ele faz um Hamilton rir numa entrevista o tempo todo, entendeu? Pelas coisas porque ele não está nem aí, porque ele está respondendo. Exato, mas tá mais raro os caras que não estão nem aí, né? É muito raro, muito raro. Vamos ver agora, a gente já mostrou você com Emerson Fittipaldi, com Piquet, vamos ver com Senna agora. Aí o Senna tava com o roupão da John Play Special, eu adorava o carro preto da John Play Special. Todos os pilotos sempre te deram muita moral, mas teve um período que o Senna te deu um gelo, né? O que aconteceu? Quando todo esportista, ou mesmo que não seja esportista, um cara que alcança o nível de, assim, a grandiosidade com que o Senna alcançou, que um Pelé alcançou, eu dou um certo direito ao cara de ficar com o pé atrás, no sentido de saber as pessoas que estão em torno dele, quem são os interesseiros e quem são os caras que estariam lá de qualquer forma. Não dou o direito a ele de achar que eu poderia ser um dos interesseiros, mas você sabe como é que é fofoca. Aí tem os terceiros, né, por trás de tudo, sempre tem os bonzinhos e os maldosos, os mauzinhos, que começa a colocar formiguinha no ouvido do cara. E algumas pessoas muito fortes do meio, vamos dizer assim, armaram ele contra mim. Por algumas coisas. Envenenaram o Senna contra você. Total. Por quê? Principalmente usando essa rivalidade Piquet e Senna. Falavam assim, o Leme é amiguinho do Piquet, cuidado com ele aí. Falavam assim, esse tipo de coisa. Por aí, mais ou menos por aí. Tanto que uma vez, quando o Senna foi campeão em 88, o primeiro ano, a gente voltou da Austrália juntos, o último trecho de viagem era um trecho da Aerolíneas Argentinas de Buenos Aires para cá, a gente estava sentado lado a lado na classe executiva, e ele falou para mim, meio que desabafo, sabe? Era meio difícil ele falar, mas ele falou, pois você sempre teve muito mais paciência com o Piquet do que comigo. Eu disse, Ayrton, não é bem isso, olha a diferença. O Piquet é um cara que sempre morou em Brasília, eu morei em São Paulo, você mora em São Paulo. A gente saía para almoçar e jantar, eu e o Ayrton, coisa que eu nunca fiz com o Piquet, fora corridas, eventualmente. Então eu tinha uma proximidade com o Senna muito maior. Mas o fato de ter paciência com um cara que no começo era mais difícil de dar entrevista, eu acho que isso é profissionalismo, né? Eu tive essa paciência com o Piquet até que eu conquistei a confiança dele. Então era uma outra coisa, entendeu? E com o Senna eu tinha uma coisa assim no começo, ele estava entrando na Fórmula 1, me lembro assim, contar uma história bem rapidinha, a gente entrando num voo, no Galeão, que vinha de Buenos Aires indo para a Europa, a gente entrou junto e já estavam nesse voo, porque vinha de Buenos Aires e tinha havido uma corrida lá, já estavam 5 ou 6 pilotos, principalmente os italianos, que era um grupo muito unido. O Senna simplesmente passou por eles todos sem cumprimentar e sentou comigo ali atrás, sentamos lado a lado, eu falei, cara, não entendi essa sua. Você passou na frente do Alboreto, do Patrese, do De Césares, todos os caras que correm com você. Aí ele falou, é legal, levantou, foi lá conversar com os caras, voltou, sentou do meu lado e falou assim, é isso que eu quero de um amigo, sempre me chama a atenção em alguma coisa que eu estiver fazendo errado. Então eu tinha com o Senna esse tipo de coisa. E mais tarde estragaram isso violentamente. Estragaram por causa de fofoca. Exato. Olha aqui, ele, em 1990, no Japão, não era nem um câmera da Globo, era um câmera japonês que eu tinha alugado da Fuji TV para fazer a entrevista com a gente. Eu fui até ele e ele falou, eu não falo mais com você.
Eu falei assim, ainda tive uma presença de espírito na hora, eu falei assim, não, mas não, então não fala comigo, mas fala com o público brasileiro que está querendo saber como é que foi esse seu treino de hoje. Ele falou, não, com você eu não falo. O Senna. Então, ali, em 90, ali houve um rompimento que durou até no meio de 92, amigo. Do nada, por Porque pura eu não- fofoca. Pura fofoca. Eu consciente de que nunca tinha feito nada de errado, eu não ia chegar para ele e falar, ó, cara, desculpa, o que Isso aconteceu? claro. E ele também, porque ele nunca soube pedir desculpa para ninguém. Nunca. Até que um dia, passado aí 1 ano e meio, mais até, 90, foi já no meio do ano de 92, um grande prêmio da França, porque nesse tempo que ele ficou sem conversar comigo, quando ele falava com brasileiros, eu ficava guardando uma certa distância para ouvir só para minha informação. Entendi. Ele era o cara, eu tinha que ter essa informação, eticamente distante. Trabalhando. Aí nesse dia, num desses dias, ele me chamou, quando terminou a conversa com o grupo de brasileiros, ele me chamou e falou, olha aqui, Regi, pô, a gente teve aquele negócio lá atrás e tal, eu queria que você soubesse que aquilo passou, e não existe mais nada, eu vejo o seu procedimento ético, tal, mas de agora em diante, precisou ir, bate na porta do motorhome da McLaren, eu paro de fazer o que eu estiver fazendo para vir conversar com você. Então, Danilo, isso para mim, de um cara que não pedia desculpas para ninguém, foi uma forma. Então, Sem dúvida. legal, ótimo, Sem ótimo, dúvida. Ailton, tudo bem, valeu. Agora, me responde aí. Seria horrível se ele tivesse morrido sem a gente ter voltado a reatar alguma coisa assim, Sem né? dúvida, cara, sem dúvida. Agora me fala uma coisa, qual era o seu preferido? O Emerson, o Piquet ou o Senna? Vai lá. Não tenho, não tenho. Quem que Eu você mais po- gostava quando falava com você? O Emerson sempre foi mais fácil de conversar com ele. O Emerson, eu ligo hoje para a casa dele, onde ele estiver, no mundo onde ele estiver, ele vai falar comigo e o tempo que eu quiser, né? O Ayrton, eu te contei, eu vi ele peguei ele no início de carreira, então ele tinha uma coisa comigo que eu era o primeiro. Eu apresentei o Ayrton no primeiro ano de Fórmula 1 a cada jornalista estrangeiro que era meu amigo. Apresentei dizendo, olha, eu estou te apresentando um cara que vocês podem guardar aí que vai ser campeão do mundo. Então, existia essa relação. E com o Piquet, aquilo que eu te falei, um começo difícil, como era com todo mundo, porque o Piquet também, nisso, ele era muito verdadeiro. Ele queria ver no repórter... Vamos lá, agora há pouco a gente falou que nós estamos num país do futebol. A maioria dos repórteres que iam para lá era gente do futebol que era deslocado pelo sucesso do Brasil na Fórmula 1 e era deslocado para lá. Ele queria Então, ver o que ele queria ver? Isso, ele queria ver a vontade da gente aprender. Entendi. Quando ele viu isso em mim, ele fez mais ou menos a atitude que o Senna faria vários anos depois. Ele me chamou e falou assim, olha, eu vejo que você fica me esperando ali, eu demoro nas reuniões com a equipe e tal, de agora em diante eu quero que você saiba, toda vez que eu te vir ali fora, você está me esperando, se eu não perceber, você dá um sinal, eu apresso tudo que eu estiver fazendo para vir falar com você. E nunca foi diferente, hein? Muito bem. Olha, você tem muita história para contar. É tanta história que muitas coisas que eu tinha planejado te perguntar e conversar com você, eu vou guardar para quando você vier aqui pessoalmente e a gente tiver a plateia, tiver tudo funcionando. Mas antes eu preciso perguntar, você não pretende transformar esse monte de história em livro, não? Que você tem a sua história faz parte da história do automobilismo nacional. Se eu te contar que quando começou a quarentena, eu tinha 21 capítulos escritos. Agora eu estou com 28. Olha, então vai sair. Esse livro está no finalzinho. Eu acredito que saia esse ano. Legal. Eu quero fazer um livro um pouquinho diferente, exatamente, Danilo. Você sabe que os livros, você conta história, e você normalmente não pode pôr uma foto importante no contexto daquela história, né? Aqueles livros que no meio do livro tem várias fotos. Eu não quero isso. Eu quero permear as histórias com essas fotos importantes que eu tenho no meu arquivo. Ótimo. Então, estou conversando com algumas editoras para fazer isso. E olha,
cada vez que eu releio 2, 3 capítulos, eu acho é um livro demais. Para quem gosta, é demais. Porque é uma história pessoal, não é a história da Fórmula 1, uma história pessoal. Vai ser muito legal. E quando lançar o livro, eu estou te convidando para vir aqui no programa. Tem muitas outras coisas para a gente conversar que eu vou guardar para a sua segunda visita aqui. Sou um roqueiro, que você vai gostar de ouvir. Não, quando você vier aqui, você toca com o Roger. Tocar não. Mas quero dar um abraço no Roger. Quero dar um abraço no Roger, que foi um grande amigo do meu irmão, Dinho Leme, baterista dos Mutantes, né? Demais. Ah, pode crer. Não sabia dessa, não. Você não sabia que o irmão dele é baterista dos Mutantes? Não. Mas é. Baterista, pô. Da formação original até quando eles voltaram e até o fim dos Mutantes, na verdade. Só. Pô, parabéns. Família, obrigado, seus pais devem estar muito orgulhosos. O Roger, obrigado, os únicos mutantes que o Roger conhece é o Wolverine e o professor Xavier. Olha, muito obrigado, Leme, por sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Aguardo você pessoalmente aqui quando lançar o livro, tá bom? Tá bom, tem muitas histórias para contar. O Roger vai adorar as histórias que eu vou contar, da minha convivência com Dinho, meu irmão, Liminha, Rita, Arnaldo e Sérgio. E eu queria te dizer só rapidinho, essa nova fase da minha carreira, de carreira solo, né? Agora não mais na televisão, que a gente já lançou um canal de YouTube novinho. Legal. Né? Pode procurar lá que vocês vão achar o canal de Reginaldo Leme. É Automotor por Reginaldo Leme. E nesse mês de julho agora, essa é a grande novidade, a gente lança um aplicativo. E todo mundo vai ter acesso, vai ver uma coisa que nunca se viu no Brasil, com informações, com comentários meus e tudo que você imaginar mesmo na Fórmula 1 está lá. Um design bacana, moderno, tudo está lá. Agora em julho. Em julho, o aplicativo, o YouTube, o canal do YouTube já está no ar. Muito bem, muito obrigado por sua entrevista. Aguardo você aqui, tá? Fechado. Valeu. Um abraço. Voltamos já já.